Olá, boa noite para você. O Ponto e Contraponto já está no ar. E hoje vamos falar sobre a nova gestão do Hospital Escola Portugal Ramalho e os projetos futuros dessa unidade de saúde psiquiátrica que existe há 69 anos na capital. E o meu bate-papo é com a enfermeira Elcimara Martins Gonçalves, que é diretora do Hospital Geral Portugal Ramalho. Boa noite. Boa noite. Um prazer recebê-la aqui no PCP. O prazer é todo meu, todo meu. Para a gente começar, esse nosso bate-papo, Elcimara, eu queria que você contasse para a gente como é que funciona o Hospital Escola Portugal Ramalho. O hospital hoje, ele funciona com 4 serviços de entrada, vamos dizer assim, né? A urgência e emergência do hospital, que atende paciente que está em crise e abarca todos os municípios do estado, né? Então, quando o município ele não tem condições de atender esse paciente, ele é encaminhado para a porta de entrada do Portugal Ramalho, que é a porta aberta, e ele vai fazer esse atendimento. E a partir da avaliação psiquiátrica e do psicólogo, que está lá 24 horas, ele vai dizer se ele vai ficar interno ou se precisa só de um manejo para poder retornar ao território. Além da urgência e emergência, a gente tem 2 CAPs. Um que atende álcool e outras drogas, né? E também o CAPS transtorno, que é o CAPS Casa Verde, que fica localizado na Pitanguinha. E um ambulatório de saúde mental. Então, esses 2 CAPs, eles atendem exclusivamente a população de Maceió, são CAPs escola, recebem estudantes da universidade para desenvolver as atividades. E acaba que nós somos uma pequena rede de atenção psicossocial dentro da universidade, né? Que a gente abraça tanto a urgência e emergência como a atenção primária, né? A ponta. A gente está vendo aí, na tela, imagens da fachada atual, do Hospital Escola Portugal Ramalho, e ele é mantido pela Uncisal, ou seja, pelo estado de Alagoas, é isso mesmo? Exatamente. A Uncisal, ela é uma universidade, uma autarquia, né? Nós somos um dos 3 grandes hospitais que a Uncisal administra, né? Enquanto hospitais é escola, e cada um tem um perfil assistencial definido. Nós estamos exclusivamente para atender a saúde mental e a psiquiatria. E existem os outros hospitais, a Santa Mônica e o Elvio Alto, que é a doenças infecto-contagiosas e a maternidade, né, de alto risco do estado. E nós realmente, dentro do estado, nós somos bem sui generis, né? Nós somos os únicos hospitais do estado que atendem essa população específica. A única maternidade de alta complexidade, né, com alto risco, a gente, e a questão da psiquiatria e o Elvio Alto infecto-contagiosas. E que tipos de pacientes, vocês atendem? São só os psiquiátricos? O que acontece? A doença mental em si, né, quando a gente trata de psiquiatria, a gente trata de um universo hoje que está relacionado justamente à doença mental, que não significa o conceito que a gente tinha anteriormente, né, do louco, né, daquela pessoa que está desorientada, né, sem juízo de realidade, né? A psiquiatria e a saúde mental hoje, ela abraça também as questões relacionadas à depressão, ansiedade, Sim. Né? Então, assim, eu costumo dizer que às vezes tem pessoas que procuram a emergência porque estão angustiadas, não sabem com quem dividir, a que profissional recorrer, e a porta do hospital está sempre aberta. Né? Porque a gente tem lá, além do psiquiátrico, tem um psicólogo, tem um assistente social, tem um enfermeiro de plantão que está lá apto a receber esse paciente, essa pessoa que está necessitada de uma escuta às vezes. E né? como você explicou, nem sempre os casos são de internação. Exatamente. Né? Muitas vezes a pessoa está precisando só conversar ou então Exatamente. ter consultas aí com o psicólogo, com o psiquiatra. Para você ter uma ideia, por exemplo, no ano passado a gente teve nos 4 serviços, lógico que soberanamente a porta do hospital, ela atende a maior demanda, foram 70 mil atendimentos. Destes 70 mil atendimentos, apenas 1.400 foram internamentos. Sim. Então, para vocês terem uma ideia de como a porta de entrada do hospital, ela acolhe pessoas em necessidade de saúde mental, né? A doença mental hoje, ela é a grande pandemia do momento. Sim. Né? E você tem percebido que esse número tem aumentado, né? Porque a gente veio aí com a pandemia, Isso. né? E muitas pessoas desenvolveram muita ansiedade, né? Perdem essa paciência, né? De esperar,
né, o que vai acontecer no futuro? Isso. O que é que a gente observa? O Portugal Ramalho, ele aos poucos, ele foi mudando o perfil de assistência. Por quê? Uma tendência nos municípios é que os CAPs foram sendo implantados, então muitas pessoas começam a ter esse atendimento dentro do seu próprio território. Sim. Mas mesmo com essa ampliação dos atendimentos, né, nas bases, nos territórios, nas cidades, a gente continua mantendo um nível que poderia ter diminuído, que seria Sim. essa a lógica do processo. Se eu aumento a assistência no território, eu diminuo a necessidade da urgência. Sim. Né? Mas isso não vem acontecendo. E aí a gente tem um outro indicador que está relacionado bem à classificação de risco, que a gente tem um setor de classificação de risco que ele vai coletar as queixas dos pacientes que chegam lá pedindo o suporte e a ajuda, né? Em 10 dias, a gente acolheu 56 pessoas com fala sobre questão de suicídio. Então, olha 40 só. dessas 56, elas tinham a ideação suicida, então elas tinham vontade de se matar, e 16 pessoas dessas, em 10 dias, elas tentaram de fato se matar. Então, assim, isso é um diagnóstico que mostra como a nossa sociedade está adoecida. Seria 20%, né, das pessoas que procuraram o atendimento ali que tentaram, então, né? É um quantitativo elevadíssimo, se a gente for ver, né? Com certeza. E é uma necessidade mesmo. Hoje a gente precisa implementar ações em outras instâncias. E é um desejo que a gente tem hoje com a nova unidade, é fazer com que o hospital, tendo essa personalidade de hospital-escola, ele seja um propagador de educação permanente para todos os serviços do Estado. Maravilha. Então, é um desejo que a gente tem hoje com a nova estrutura, fazer com que nós sejamos formadores. Né? A academia está conosco, os psiquiatras, professores da universidade estão conosco, nós temos residentes premiados internacionalmente, bolsistas em universidades internacionais, por conta do trabalho que desenvolveram dentro do hospital. Que bacana. E, diretora, quem é que pode solicitar o atendimento e como é que ele ou a família devem proceder? Dependendo da circunstância, se a pessoa estiver dotada, no caso, de juízo de valor e realidade, ela pode se encaminhar sozinha para o serviço. Né? A porta de entrada ela é aberta 24 horas, a gente atende todo o Estado, sem discriminação, inclusive pessoas de fora do Estado. Sim. Se estiverem aqui turistas, né? A gente já sempre teve situações. Né? Então, chega até a emergência, verbaliza, faz a sua ficha de entrada, passa por uma triagem, assim como qualquer outro hospital, né? Tem o enfermeiro lá classificador, ele vai atender, escutar a queixa e vai fazer o encaminhamento no serviço, seja diretamente para o médico ou o psicólogo, a depender da circunstância. Né? Nós não nos limitamos ao atendimento. Todas as pessoas que chegam lá, elas são atendidas. São atendidas. Existe, inclusive, a internação compulsória ou não? Existe. Nós temos 3 modalidades de internamento. Né? Que eu queria até que você explicasse, né, para os nossos telespectadores, que muitas vezes a pessoa nem vai saber o que seria essa internação compulsória da maneira mais didática possível. Pronto. Nós temos 3 tipos. A internação voluntária, sim, que é aquela pessoa que chega lá e diz bem assim, eu quero me internar, eu não estou bem, eu estou entendendo que eu não estou bem e eu preciso me internar. E aí, de acordo com a avaliação do médico plantonista, porque a decisão médica ela é soberana pela avaliação do caso, sim, ele interna ou não interna. Existe a internação involuntária. É aquela pessoa que ela está sem juízo de realidade, ela chega heteroagressiva, quer dizer, agressiva com outras pessoas, ou tentou suicídio e precisa realmente de um acompanhamento mais estreito. Então, essa pessoa, ela geralmente não quer ficar, mas acaba ficando porque, nesse caso, ela oferece risco a outra pessoa ou a si mesma. Perfeito, claro. E existe a internação que a gente chama de compulsória, que é a internação via justiça. Não é o cenário que a gente preconiza. Por quê? Porque, às vezes, essas internações elas acontecem por conta de desavenças, discussões, né? E, na grande maioria das vezes, quando vem com uma decisão judicial, a gente não tem nem a gente tem como é que eu posso dizer? A autonomia de fazer a liberação do paciente. Perfeito. Mesmo ele estando de alta, às vezes, médica. Né? A gente fica condicionado à liberação da justiça. Né? Aí, dentro desse compulsório, a pessoa pode até pensar assim, oxe, mas o compulsório é aquele que praticou algum crime, algum delito? Não, geralmente são pessoas que realmente têm um transtorno mental mas que não aceitam, né? Não aceita. Às vezes o município não tem um CAPS para dar suporte. Sim. E aí os familiares, eles entram na justiça para que
o município e o estado, né, dê a garantia do tratamento desse paciente. Às vezes acontece de haver a necessidade e haver a compulsoriedade, no caso interna, ele necessitando. E só para a gente finalizar hoje, quantos pacientes, esse bloco, claro, quantos pacientes estão internados no hospital? A gente tem uma média de 135 pacientes. Que vivem lá, no caso, que estão internados. Exatamente. O que é que acontece? O Portugal Ramalho hoje, a gente preza não pela longa permanência, né? O tempo de internação ele vai variar conforme o quadro psiquiátrico. Perfeito. Né? A tendência é que ele fique de 15 dias a 30 dias, dependendo da evolução dele. Tem pacientes que são mais cronificados, precisam demorar mais. Né? O que a gente tem hoje de paciente que reside lá ou tem uma longa permanência são alguns compulsórios que vieram, mas que hoje não tem referência familiar nem de território. Algumas pessoas que há mais de 20 anos estão lá porque se perderam também contato com a família e tudo mais. E aí, né, hoje a gente tem uma média de 19 residentes, né? Os demais são todos de cíclicos. Eles internam, saem de alta, né? É verdade que existe um projeto de uma nova sede do Portugal Ramalho? Conta pra gente onde é que deve funcionar esse novo hospital e quando deve começar essas obras. Nós estamos desde 2022, né, nessa luta para conseguir uma nova estrutura para o hospital. Depois que nós entramos dentro do mapa de monitoramento da Braskem, né, nós estávamos pleiteando a indenização e nós gostaríamos, e foi uma luta nossa, né, eu fiz parte da gestão, eu estava na direção administrativa do hospital junto com a Derivalda, e a gente conseguiu, né, sensibilizar a Braskem e os órgãos de defesa que o cenário ideal seria que a Braskem nos entregasse um equipamento pronto. Sim. Né? Como o hospital hoje atualmente está na área de risco, exatamente. Aí a Braskem a Braskem, encabeçou no caso, esse projeto. Dentro desse cenário, a gente entrou em diálogo, né, junto à PGE, a PGE foi a mediadora, e nós entramos em acordo e foram elaborados os projetos arquitetônicos do novo hospital com base nas especificidades dos nossos pacientes, né, justamente para que desse segurança e conforto, né, e humanização realmente do espaço. E a gente está mostrando aí, inclusive, está aqui no telão, imagens desse projeto que está belíssimo, né? Está muito lindo mesmo. A gente considera ele, foi sonhado por todos os técnicos, né? Porque todo mundo acabou colocando um pouquinho da sua mão. Os nutricionistas sonharam com a cozinha, a gente que é da enfermagem pensou na emergência, nos quartos, no repouso, né? Em tudo, em todas as situações a gente pensou. E a Braskem e a empresa que eles contrataram nos escutaram e tentaram transformar isso e materializaram nesse projeto. Vocês negociaram então com a Braskem, em vez de receber a indenização como a maioria das pessoas ali, vocês quiseram uma nova sede e o equipamento pronto e funcionando, é isso? Exatamente. Eles vão, inclusive, dentro do memorial descritivo estão a grande parte dos nossos equipamentos necessários para a utilização. Perfeito. Desde camas, né, equipamentos médicos hospitalares, como monitor multiparâmetros, ventilador mecânico, tudo isso está incluído já na entrega do equipamento. E o local vai ser ali no Jaraguá? É um ponto de interseção entre Poço Jaraguá e Pajuçara. Né? Então, assim, nós estamos numa área estratégica bem urbanizada, né? Com uma UPA, a nosso próximo a gente, né? Tem o segundo centro de saúde, Praça da Maravilha. Então, assim, é uma área que pulsa dentro de Maceió e a gente queria justamente um lugar que ele desse evidência, né? Porque o paciente psiquiátrico geralmente ele é negligenciado, né? Geralmente se pensa, coloca ele mais à margem, coloca ele mais distante do centro, né? Então a gente pensou justamente isso, para que a gente fosse mudando os paradigmas. E a área já foi desapropriada, né? O que está dependendo para começar essa obra? Então, as homologações, elas se deram de fato do final do ano passado, dentro da PGE. Sim. E na Justiça Federal agora em janeiro. E aí os prazos começam a correr, né? O nosso processo de desapropriação estava engavetado aguardando a homologação, ele agora já está fluindo, administrativamente falando, dentro da PGE. A gente espera que tão logo ele seja desapropriado, saiam as licenças, porque aí vão ter que dar entrada nas licenças, que são normais para que se inicie qualquer obra, né?
E a partir de então, depois das licenças e autorizações devidas, inicia-se a obra, né? A Braskem já está com empresa contratada e tudo mais, aguardando para poder iniciar propriamente dito. E a previsão é que comece ainda esse ano, né? Esse ano, segundo semestre, você acredita? Isso, acredito que sim. Né? Eles nos deram um prazo de 18 a 24 meses de conclusão para a obra. E, no caso, é um prédio que não vai ter primeiro pavimento, né? Vai ser todo térreo. Fica mais fácil, né? Então, ele é mais fácil para que seja feita essa construção. Você acredita que em 2027 seja inaugurado na sua gestão ainda, né? Os otimistas acreditam na sua gestão, né? Os otimistas ainda acreditam em 2026, mas eu prefiro dizer 27, né? Acredito que sim. Você prefere comemorar que começou antes, né? Exatamente, como se diz, o atendimento lá. Exatamente. Enquanto isso, a gente está se preparando para isso internamente. Maravilha, muito bom. E, Elcimara, um marco do Hospital Portugal Escola é o bloco Maluco Beleza, que já virou tradição e que sempre é uma alegria, tanto para os pacientes, porque serve como terapia, como para um momento de lazer dos funcionários, né? Eu já tive o privilégio de cobrir várias vezes, né, na época que eu era só repórter, e acho muito bacana esse projeto e é sempre uma alegria para todo mundo que está participando dele. Sempre. São 34 anos de Maluco Beleza, né? Eu costumo dizer que o Maluco Beleza me fez ver o lado do carnaval que eu não enxergava, né? A gente está vendo aí as fotos, é sempre uma alegria. Eu comecei a participar de bloco de carnaval por conta do Maluco Beleza. Por causa dele. Exatamente. E assim, é único pra gente, né? E a comunidade gosta, né? Porque Exato. Todo mundo é um momento participa, de integração, fica na rua esperando. Todo mundo ali é igual, ninguém é diferente de ninguém. Então é a sensação de que a gente está junto em comunidade e eles se sentem parte da comunidade. Sim, sim. Né? Eles deixam de ser parte do hospital para ser parte da comunidade, realmente a quem eles pertencem, né? O Maluco Beleza faz parte também desse tratamento humanizado que vocês têm? Com certeza, sem dúvida. Qualquer coisa que a gente inclua como atividade de rotina de vida, né, de vida extramuros, porque o que acontece ali dentro do hospital não é o dia a dia da minha vida fora do hospital. Então, mas o bloco, ele traz você para a realidade do mundo, ele situa você no tempo e no espaço, né? Carnaval, fevereiro, março, a gente já entende como sendo o tempo de carnaval, traz uma manifestação de alegria, porque às vezes a gente está tão voltado para a nossa dor interior, né? Então, assim, essa alegria, as cores, a música, né, a interação, ela faz toda a diferença no tratamento. E qual seria, para você, o desafio de assumir essa nova gestão do Portugal Ramalho? O desafio hoje, para mim, maior, eu considero que é a mudança de perfil institucional, né? Da gente tentar avançar administrativamente e assistencialmente para um novo patamar, vislumbrando já essa nova estrutura, né? Deixar para trás a ideia do hospital, que era paredes rígidas e largas, de corredores escuros, porque ele é muito antigo, né? Ele tem mais de 60 anos de construído. Então, assim, ele já inspira quando a gente entra. Ele não é um ambiente, a estrutura arquitetônica, ela não atrai os olhos, ela já deixa um certo peso. Não é nem adequada, né? Exatamente. Assim, para o tipo de tratamento que avançou, né? Então, a gente precisa, junto com a academia, junto com a psiquiatria, a saúde mental propriamente dita, ir além. Então, esse para mim é o maior desafio. Maravilha. Elcimara, é um prazer, né, recebê-la aqui, ainda mais para dar boas notícias, né, sobre essa nova sede e que a gente espera que a sua agenda esteja errada, que ela seja inaugurada, que a nova sede seja inaugurada em 2026. Que assim seja. Para você poder curtir mais na sua gestão. Com certeza. Tá certo? Um prazer, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada, Estela. Muito bom. É isso, né, gente? E eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo sábado, à 1h da tarde, e a partir das 7h20 da noite, aqui no Ponto e Contraponto. E para rever a nossa entrevista, você já sabe, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Obrigada pela sua companhia e audiência em mais um sábado. Tchau, tchau.